Já o mercado financeiro segue de mau humor com o governo federal em relação à política de corte de gastos, como a gente viu agora há pouco. E o nosso convidado agora no Jornal Jovem Pan, o economista Jason Vieira, mais uma vez para analisar o movimento do mercado e da alta do dólar também nesses últimos dias. Tudo bem, Jason? Prazer te receber mais uma vez. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sempre. Ô, Jason, o governo tentou consertar o que disse nessa semana, principalmente o ministro da Fazenda, de que o governo não tinha ainda uma data certa para divulgar ou falar de um pacote de corte de gastos, mas hoje o governo tentou consertar com o ministro da Fazenda e com a própria ministra Simone Tebet. Conseguiu convencer o mercado ou o mercado ainda está de mau humor com o governo? Não, o mercado não está de mau humor com o governo que não sabe falar. Nós temos um problema grave aí no meio do caminho, porque a narrativa que o governo tem colocado é de evitar falar de números, evitar de falar de coisas concretas, e a impressão que o governo tem passado é de que ele não tem plano. E não só a impressão é de que ele não tem plano, mas também a impressão é de que há planos, mas que estão sendo negados pelo presidente. Essa é a impressão que está passando. A cada momento em que você tem um negócio adiado, isso acaba afetando. Nós tivemos hoje uma melhora um pouco relativa do mercado, porque também tivemos um peso grande do mercado no exterior, uma piora das bolsas lá fora, até por conta de indicadores, por exemplo, como o ADP Employment, que veio nos Estados Unidos muito forte, indicando que pode ser que o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos seja mais modesto. Mas o cenário aqui melhorou um pouco no fechamento da curva de juros nos vértices mais longos. Mas isso foi só um sinal de alívio, não foi um sinal de reversão. Nós tivemos um leilão horroroso do Tesouro essa semana, o 7º leilão muito ruim que o Tesouro fez nesse período nas NTN-Bs, que nós dissemos que são aquelas que embutem a inflação na sua medição, e demonstrando que isso há uma desconfiança dos movimentos que o governo pode fazer, e os impactos disso fiscais se refletem exatamente no longo prazo. E diz, há uma preocupação muito grande com a alta do dólar, porque você sabe muito bem os danos que essa alta pode provocar em relação à inflação aqui no Brasil, e tem também, claro, o dia a dia das famílias que viajam para o exterior e compram a moeda, a necessidade de usar a moeda. Hoje o dólar teve uma pequena alta, praticamente estável, 0,04, cotação de 5,76, e a Bovespa também ficou estável, uma queda de 0,05%. Eu pergunto, existe espaço ainda para essa pressão do dólar, que já vem, obviamente, pressionado nas últimas semanas ou até meses, mas tem gente que aposta em R$6 o dólar. Será que isso é possível? Nas casas de câmbio já faz tempo, né? Sim, Vamos claro. dizer assim. Agora, o problema do real desvalorizado frente ao dólar é que nós, apesar de não parecer, as pessoas não conseguem entender que nós somos uma economia extremamente dolarizada. Primeiro que nós pouco produzimos no Brasil. Nós montamos muita coisa, mas nós poucos produzimos. Ou seja, boa parte do que se produz aqui dentro é com partes em dólar. Nós temos o problema do câmbio também na gasolina. Vamos pensar o seguinte, nós estamos com um petróleo que está ali nessa faixa de $70 o barril, para baixo de 80, já há muito tempo, e não consegue ganhar força. E, enquanto isso, a bomba está com gasolina e o diesel altíssimo no Brasil, porque o câmbio não deixa com que essa paridade fique melhor e consigamos ter uma gasolina com melhor preço. Outro problema, também os transportes que carregam tudo que nós nos alimentamos no Brasil, que nós produzimos, o que nós usamos no Brasil, é tudo em dólar, por conta dos combustíveis. Ou seja, essa dolarização, que não é tão implícita assim da economia brasileira, ela obviamente sofre todos os impactos de uma desvalorização intensa, como nós estamos sofrendo do real frente ao dólar. E isso também já tem reflexos em alguns indicadores nos IPCAs, alguns indicadores. Hoje, por exemplo, tivemos o IGPM, que veio praticamente dentro das nossas projeções. Eu estava projetando 1,53, veio 1,52, e o impacto muito grande do que nós chamamos do IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado. E o atacado, ele é o que faz a grande absorção do dólar. E isso já tem se demonstrado em outros índices. E o atacado de hoje é o varejo de amanhã. Então, por exemplo, nós tivemos aí uma redução de impacto de preços por conta da redução da bandeira tarifária, que deve mudar novamente depois, em dezembro, mas isso acaba sendo, na verdade, rechaçado por conta do dólar elevado. Então, o governo sabe que isso é um problema e ele resolveria isso com uma narrativa melhor.
mas ele não consegue ter uma narrativa melhor porque ele tem todo um ambiente político que ele precisa responder antes de efetivamente fazer uma reforma que poderia ser boa para o mercado financeiro, boa para a economia brasileira e, no fim, boa para o próprio governo. E rapidamente, o Banco Central pode fazer mais leilões para tentar segurar esse valor do câmbio? O problema do câmbio é que não é fluxo e não é falta de dólares. É uma desvalorização da moeda de modo intrínseco à saída de capitais, por exemplo, via investidores estrangeiros. Mas não é que faltem dólares no mercado local, é uma desvalorização do real. E isso daí fica muito difícil o Banco Central tentar atuar, porque ele fica mais ou menos trabalhando tentando puxar água com o rodo na praia. A efetividade é muito pouca. Ele pode gerar um efeito de curto prazo, mas no fim o grande efeito de médio e longo prazo é nulo. Ou seja, ele dá saída para quem está querendo vender dólar, mas no fim ele não resolve o problema do câmbio. E teria que haver intervenções mais ou menos parecidas com o que aconteciam durante o governo, entre o governo Lula 1 e 2, que eram intervenções naquele momento de compra de dólares, não de venda, né? Mas eram intervenções muito intensas do Banco Central na tentativa de conter a moeda e que, na verdade, fracassaram lá atrás também. Então, é bem complicado. Geison Vieira, economista, mais uma vez analisando a situação do mercado financeiro, todas as repercussões. Bom descanso, Geison. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.